Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amado Deus, como sou grata porque o Senhor deu seu único filho para morrer por mim. Eu te agradeço pelo grande ato de amor que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Por hoje ter livre acesso a ti e não ser mais escrava do pecado, mas sim uma filha amada. Te agradeço pela sua infinita bondade para com a humanidade, pois mesmo nós, sendo tão imperfeito, ainda assim o Senhor é fiel e misericordioso. Pai, sei que muitas vezes tive dificuldade em falar do teu amor e de espalhar a boa notícia da salvação. Então, primeiramente, peço perdão pela vergonha que me impediu e pela falta de ousadia e pelas vezes que minha fé não foi tão grande quanto deveria. Eu quero mudar. Quero espalhar a sua mensagem, ser usada por ti na sua obra. Senhor, eu peço humildemente que me ajude a melhorar em minhas falhas, para que eu possa ser usada por ti. Eu te amo tanto e quero que outras pessoas tenham o privilégio de te conhecer e de caminhar com Jesus, pois eu não sei quem eu seria sem o Senhor. Cada dia que eu passei longe de ti foi doloroso, pois a minha alegria é estar contigo e te adorar. Por isso, meu Deus, eu oro ao Senhor e peço que me ajude a ser uma boa mensageira da salvação e que minha vida e testemunho sejam para te honrar, para que mais pessoas sejam alcançadas e passem a viver uma nova história ao seu lado. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor. Amém e amém. Bom dia, irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. O estudo desse mês de março tem como tema Mulheres que compartilham graça e misericórdia. E o texto que nós temos bíblico está em Lucas 8, versículos do 1 ao 3, que fala assim: As mulheres que assistiam Jesus. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Nós vamos orar e vamos pedir a direção de Deus sobre esse estudo e sobre nós, mulheres, que compartilham graça e misericórdia. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
Nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, que derrame de Suas bênçãos sobre todas nós, ó Pai, mulheres, nesse mês, ó Deus, em que se comemora o Dia da Mulher, mas bem sabemos que o nosso dia são todos os dias, ó Pai. Os dias em que vivemos na Tua presença, ó Pai, e para Te servir, Senhor, em espírito e em verdade. Pai amado, Pai querido, te peço que o Senhor esteja nos dirigindo a cada momento, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, que o Senhor esteja nos dando misericórdia e graça, ó Pai, nesses dias tão difíceis em que estamos vivendo, ó Pai, e que nós possamos compartilhar, Senhor, dessa misericórdia, dessa graça, ó Pai, que vem de Ti, Senhor. Para nós, ó Deus, é um momento em que nós estamos reclusas em nossas casas, ó Pai, mas que o Senhor conhece, ó Pai, o nosso pensamento, o nosso coração, ó Pai, e o Senhor sabe o quanto nós desejamos estar a campo, Senhor, fazendo o Teu trabalho, Pai. Não que não tenhamos feito o trabalho que o Senhor nos confiou, Pai. Estamos trabalhando, mas gostaríamos de trabalhar muito mais, ó Pai, para o crescimento do Teu reino, Senhor. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler em uma outra versão esse mesmo texto, porque ele é interessante. E eu gostaria que as irmãs também estivessem lendo na sua casa, pegue sua Bíblia e faça pesquisa e leia em várias outras traduções. Não muito tempo depois disso, ele passou pelas cidades e aldeias da Galileia para anunciar a vinda do reino de Deus, e levava consigo os seus 12 discípulos. Iam também algumas mulheres que ele havia curado, ou de quem havia expulsado espíritos malignos. Entre elas estava Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador do rei Herodes e que estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos, Susana e muitas outras que contribuíam com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Eu andei pesquisando a palavra misericórdia e graça, e misericórdia quer dizer benignidade, bondade, compaixão. Eu acredito que todas nós já sabíamos, mas eu fui em busca para saber se tinha algum outro complemento, e não tem. Misericórdia é isso, é benignidade, é bondade, é compaixão. E graça, simplesmente, graça é favor. Então, é você se dispor a amar as pessoas, né? A ser bom com o outro e ter compaixão. Em Provérbios 11:17, a parte A fala assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. E em Mateus 5:7 diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lucas 6:36 fala assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Tiago 2:13 fala que, pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Mas, se vocês tiverem sido misericordiosos, a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Em Filipenses 1, do 9 ao 11, fala que esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E em 2 Tessalonicenses 1:3 fala assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. 2 Pedro
1, do 5 ao 8, fala assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutíveis. E lá em Mateus 27, versículos 55 e 56, fala assim, que muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para cuidar dele, olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Marcos 15, 40 e 41, também cita algumas mulheres. Lucas 23, 49 e 55, também fala de algumas mulheres, né, que olhavam à distância, e muitas outras mulheres da Galiléia que eram seguidoras de Jesus e que haviam seguido, prestando-lhe serviço quando ele estava na Galiléia, e tinham vindo com ele para Jerusalém. Então, assim, eram muitas mulheres que o acompanhavam, o trabalho de Jesus. Lucas 23, 49 e 55, Mateus 27, 56, também fala, né? As irmãs anotem e depois pesquisem lá a quantidade de mulheres que serviram a Jesus. Eram mulheres corajosas que compartilhavam graça e misericórdia divinas, enfrentaram preconceitos e preceitos da sua realidade social e cultural para servirem ao Mestre Jesus. Mulheres que, segundo os historiadores da cultura judaica, eram desvalorizadas, quase sempre tratadas como mercadoria de troca pelos seus pais. Mulheres que, ao nascerem, não era celebrado como o nascimento dos homens. E com tudo isso, nós vemos mulheres extraordinárias escrevendo suas histórias nos livros da Bíblia, como prova de que as mulheres sempre foram valorizadas por Deus. Lá em Marcos 16, 9, conta que Maria Madalena foi a primeira mulher que viu Jesus quando ele ressuscitou, depois da sua ressurreição. E ela sai e ela fala para os discípulos, e os discípulos não acreditam, né? Eles saem e vão lá para conferir se era isso mesmo, né? Fala assim que era domingo de manhã quando Jesus ressuscitou. A primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, né? E no estudo de hoje, discordei em alguns pontos desse estudo, quando a irmã Liane Nepomuceno, ela fala cultura judaica, mas ela diz que na Bíblia foram poucas mulheres que foram valorizadas, algumas profetisas e que foram poucas exceções. As profetisas foram poucas exceções, mas a gente tem, assim, na história da Bíblia inteira, a gente vê a mulher trabalhando, a mulher estando ali, fazendo a sua parte, dando a sua contribuição para o desenrolar, para o desenvolver do que Deus queria para todos nós, para o propósito de Deus, né? Porque Deus sempre teve um propósito, e esse propósito, a mulher estava incluída, em nenhum momento ela foi desvalorizada. Nós, pessoas, povos, que desvalorizamos, e que isso tudo por causa do pecado. Mas a mulher, ela sempre esteve presente, né? E ela fala assim que com esse pano de fundo fica ainda mais excepcional e ousado o olhar de Jesus para as mulheres, que é verdade, né?
ele conduz a mulher que até então era excluída e nem era nomeada para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus, e deixa extremamente claro que aos olhos do Pai todos somos iguais. Nessa relação libertadora entre Jesus e as mulheres é aberto um caminho para a manifestação da graça e da misericórdia divina no universo feminino. Ela fala isso aqui, eu fiquei pensando naquele momento que Jesus vai ao poço e fala com a samaritana, né? Jesus não teve preconceito nenhum, pelo contrário, os seus discípulos é que falaram, é que ficaram com preconceito, eles é que tiveram preconceito, né? Então, isso prova que a mulher, ela está em destaque, né? Nós fomos destacadas. Eu vejo, assim, eu gosto muito também lá no Antigo Testamento, a profetisa Débora, Deus manda ela falar que Císara ia ser morto por uma mulher, e a Jael é quem mata Císara, né? Ele entra na casa, na tenda de Jael, e Jael o mata, né? E continuando, a gente vê aqui, né? Como não se envolver com esse mestre que tem no olhar o amor brilhando, o qual promove em quem se aproxima dele o desejo de segui-lo. E a mulher, ela já falei, trouxe uma mensagem para as irmãs sobre o girassol, e nessa aqui fala exatamente também sobre o girassol, que o miolo do girassol, já falei isso, ele chega a ter 850 sementes, e 3/4 dessas sementes podem gerar vida. Então, o girassol tem o potencial de gerar mais de 500 novas flores, e muitas vezes nós não sabemos o alcance das nossas ações. Assim, embasada no tema anual, temos o lindo desafio de realizar muitas ações que compartilhem graça e misericórdia do nosso Deus. Irmãs, nós temos um potencial muito grande, nós podemos fazer muito mais do que o que nós já fazemos, né? Que agora estamos meio que impedidas de trabalhar, mas temos trabalhado, temos visto o alcance da nossa mensagem, do nosso trabalho, através das lives, como tem crescido e como tem pessoas muito distantes de nós que têm assistido e que têm participado conosco, né? As mulheres fazem parte da vida de Jesus desde a sua concepção até a sua ressurreição, passando pela presença aos pés da sua cruz durante a crucificação. E como não compartilhar dessa graça e misericórdia recebidas do Deus Emanuel? Séculos se passaram e a história está recheada de mulheres que viveram perfumando o mundo com o perfume de Cristo, embora não as encontremos nos relatos históricos, pois ficaram esquecidas, quem sabe de forma proposital, pelos escritores. Contudo, isso não tem impedido que a influência delas respingue e reproduza mudanças em muitas mulheres ainda hoje invisíveis. Aí eu discordo novamente, porque eu não acredito que as mulheres foram deixadas propositalmente pelos escritores. Não tem como a gente aceitar isso, porque eu acredito, nós vemos as mulheres sendo destacadas, as mulheres fazendo trabalho, e é lógico que tem sim algumas pessoas que falam e que são contrárias, quando eu já citei Jesus lá no poço, né? E em muitas outras ocasiões, quando a mulher é colocada na traição lá, é colocada para que haja ali um comprometimento de Jesus, né? No que ele iria falar e que poderia comprometer Jesus, e em muitas outras histórias, né? Mas nós vemos também as mulheres sendo muito bem destacadas. Quando a gente vê Paulo lá com Priscila e Áquila, ele não fala Áquila e Priscila, é Priscila e Áquila. Fica claro que Priscila ela estava à frente, ela trabalhava, e Áquila estava lá, ela era o esposo dela, e ela estava trabalhando, o destaque foi para ela, porque ela estava à frente.
né? E assim, não desmerecendo, não estou querendo desmerecer nem falar do trabalho, mas eu acredito que as mulheres que são tementes a Deus, elas trabalham sem que seja preciso serem destacadas, ter o seu nome escrito lá que foi ela que fez. Ela faz, ela chega e ela faz. E a gente vê isso dentro das igrejas. Hoje, nós vemos muito mais trabalho sendo desenvolvido pelas mulheres do que pelos homens. E isso não desmerece os homens nem engrandece as mulheres. Que as mulheres elas trabalham mais, né? Elas estão mais dispostas a trabalhar, a fazer o trabalho. Aí as mulheres tementes a Deus fala que essa é uma característica forte daquelas que perfumam com a graça e a misericórdia. Elas demonstram a sabedoria de quem respeita a Deus e quer agradá-lo. Assim, procedendo, são capazes de amar o próximo e com essa atitude demonstram o amor que sentem por Deus. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Mateus 5,47. São mulheres que agregam e que incluem, olham para os excluídos e marginalizados, pois sabe que o Mestre veio para esses. Aproximam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Promovem a paz e estimulam a harmonia. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Eclesiastes 5:7. Conhecer o seu propósito faz toda a diferença na vida dessas mulheres, pois toda a energia é focada em chegar lá, onde se foi proposto. Certamente, só Deus poderá revelar o verdadeiro propósito para cada mulher. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Certamente não será fácil, pois o mundo tenta desviar nossos olhos espirituais. Essas mulheres, entretanto, sabem que nada é mais precioso do que ser discípula de Cristo. E assim elas lutam por manter uma agenda de prioridades equilibrada, onde o foco é graça e misericórdia. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Mulheres que possuem gratidão no coração. A gratidão era característica das mulheres que acompanhavam Jesus. Gratidão é sinal de caráter cristão. Revela consciência saudável de quem se propõe a honrar a Deus através de atos de reconhecimento, por quem estendeu a mão para ajudar. O próprio Jesus orou ao Pai agradecendo por tê-lo escutado. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 11:41. Pessoas ingratas demonstram o egoísmo e a soberba que não combinam com o estilo de vida de discípulos de Cristo. O texto diz que as mulheres haviam sido curadas por Jesus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Elas tinham sido o foco do amor de Deus e ficaram gratas por terem suas vidas transformadas. Seguiam-no também por gratidão, e essa gratidão norteou o entendimento de que deveriam compartilhar o que receberam, deveriam fazer o mesmo pelos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. E o Mestre continua tocando em mulheres, curando, libertando e salvando. Mulheres que, cheias do Espírito Santo, têm servido ao Senhor como discípulas da graça e da misericórdia divina. E você? Como está a sua caminhada pelas ruas e vielas da sua comunidade? A graça e a misericórdia de Jesus podem ser sentidas através da sua vida? O que norteia a sua vida?
dinheiro, fama, estudo. Certamente, tudo isso tem algum valor, mas nada pode ser superior e mais precioso do que cumprir o que Deus lhe deu para realizar. E seu coração tem sido um coração grato? Você consegue perceber gratidão em suas atitudes? Jesus tem um propósito maravilhoso para realizar através de você, e você está pronta a segui-lo? Fluindo a graça e a misericórdia como uma fonte para outras mulheres? Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos dê misericórdia, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê bondade no nosso coração e que a cada momento nós possamos estar com os nossos olhos espirituais, o nosso coração espiritual, a nossa mente espiritual, olhando para Jesus, para identificar, para ver aonde Deus quer que nos usar, aonde Deus quer que a gente faça, Deus tem um propósito para cada uma de nós, e Ele quer que a gente esteja à disposição, que a gente se disponha a fazer o trabalho, que a gente queira fazer esse trabalho, porque o trabalho está aí. Nós só precisamos descobrir, nos identificar aonde Deus quer nos usar. E Deus vai nos usar, sim. Independente de que você vai ser destacada, que você vai estar com seu nome escrito lá, como você a titular, você tem um título. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você faça por amor, não por título, não porque você quer mostrar para o outro que você sabe fazer, que você pode fazer. Não é isso que Deus quer de cada uma de nós. Ele quer o nosso coração, um coração aberto, um coração cheio de amor para doar para as outras pessoas. E é isso que Deus quer. E a nossa união, que nós possamos estar unidas em Cristo Jesus, para estar fazendo o trabalho que o Senhor confiou a cada uma de nós. Que Deus abençoe a cada uma de nós e que nós possamos ser mulheres valorosas, mulheres amorosas, mulheres que fazem, mulheres que escrevem o seu nome na história sem precisar estar com o título na mão, mas que ela está participando, fazendo o ID de Jesus.